Você já se olhou no espelho e não se reconheceu? Já sentiu que todo mundo esperava algo de você, menos você de você mesmo? Na escola eu fui o fracasso, na faculdade uma dívida, e na vida, o filho que ninguém entendia. Mas foi aí que começou minha transformação. E nesse vídeo eu vou te mostrar como o autoconhecimento mudou minha vida e pode transformar a sua também. Na época da escola eu não queria estudar. Eu não queria estar ali sentado com coleguinhas para poder prestar atenção em um assunto de aula que eu nem tinha interesse, não era nem algo que eu queria seguir para o meu futuro. Não consigo aprender assim. Lembro que da minha quinta série até o terceiro ano eu fiquei em recuperação todos os anos. Perdi de ano no segundo ano porque fiquei no terceiro andar do colégio jogando poker na escola. E em épocas de provas, eu era forçado a estudar por minha mãe porque eu não queria. Acabava estudando só um dia antes da prova. Aquele método que aprendemos desde cedo para poder seguir uma grade curricular, que é aquilo que você tem que fazer, é aquele processo que você tem que se profissionalizar, não funciona para mim. E como eu não me dedicava com estudos, eu precisava trabalhar. Então comecei desde cedo, dos 14 anos, a trabalhar na loja do meu pai como vendedor. Eu só queria que o período escolar acabasse, mas quando ele acabou, me incentivaram tão firmemente a poder começar uma faculdade e logo percebi que não é aquilo que eu queria. Então, no primeiro semestre, eu desisti, o que gerou uma dívida para minha família no valor de R$ 12.000. Eu estava igualmente na escola. Pensa numa pessoa tímida, pensa numa pessoa que não conseguia apresentar um cartaz, não conseguia apresentar um slide, porque não tinha uma comunicação clara do que precisava. Como qualquer outra ovelha negra da família, mantive dos meus 18 aos 23 anos, naquela mesma vida de adolescente, conhecendo o mundo. Saindo para beber com amigos, voltando tarde de madrugada e gerando preocupação para minha família. Tenho epilepsia e a partir dos meus 12 anos comecei a tomar um remédio chamado Torval CR, que ele drasticamente multiplicou meu peso em algumas vezes. No início dos meus 20 anos, eu estava pesando 118 quilos e minha autoestima era o churume do lixo. Tentei fazer academia naquela época, mas eu desistia logo em seguida. Cheguei a várias vezes pagar e ir somente um dia. Um garoto magricelo, com pouco mais de 40 quilos, chegou a dobrar o peso em menos de um ano e continuou assim durante toda a adolescência. Cobrança para emagrecer e ser padrão para a sociedade, cobrança para poder fazer uma faculdade e ter uma carreira renomada na área, cobrança para poder herdar a empresa da família e blá blá blá. Não tive uma adolescência fácil e sofri bullying de pessoas próximas a mim, mas eu tenho absoluta certeza que para alguns de vocês foi muito pior. Mas porra, eu poderia ter tido apoio familiar, sabe? E poderiam ter tentado enxergar que eu não encaixava naquela caixinha social. Não culpo eles, esse é um padrão que gerações colocou em nós e vai continuar assim durante muito tempo. Venho de uma família que meus pais são casados e tem todo aquele preconceito herdado daquilo que não se conhece. Comecei a namorar uma garota que durou somente 3 meses, mas esse período foi o suficiente para eu poder começar a ter uma girada de chave. O namoro em si não é importante para a história, mas o que eu conheci de pessoas que me fizeram ampliar o meu conhecimento para poder enxergar o mundo de forma diferente foi algo incrível a se contar. Raíssa, Samuel, Brena, Sérgio, Nelson e vários outros que conheci naquela época e ajudaram no desenvolvimento de Sandro. Essas pessoas ampliaram a forma que eu olhava o mundo. Final dos meus 20 anos, estava com 109 quilos e após uma chikungunya, decidi fazer exames de rotina para poder ver como estava minha saúde. Não estava legal, o colesterol deu um pouco acima da média. Eu poderia estar gordo, mas eu não queria estar doente. Busquei uma nutricionista que me passou um encaminhamento inicial que mantive a regra durante um mês. Comendo de maneira saudável, com menos processados e fazendo exercícios 6 dias semanais. Em um mês, eu perdi 9 quilos, mas não era aquilo que eu estava buscando. Eu de verdade só queria melhorar a minha saúde. Porém, consequentemente, eu encontrei uma beleza que eu não tinha antes. Quando eu olhava para o espelho, aquilo que eu olhava começou a olhar de volta, e eu gostei. Eu vi uma versão minha com a autoestima elevada, que realmente estava feliz com o corpo que tinha. Então eu comecei a viver conteúdo de academia, alimentação e saúde. Mudei a dieta que a nutricionista me passou e comecei a fazer uma dieta flexível, na qual eu conseguia comer aquilo que eu queria, quando eu queria, mas fazendo um controle nutricional mais preciso. Eu frequentemente pesava e anotava tudo que eu comia.
Cortei completamente o açúcar de quase tudo que eu consumia. Refrigerante, café, suco. Para conseguir manter essa mudança drástica, eu consumi Coca Zero durante toda a fase de emagrecimento que eu tive. E posso afirmar, me apaixonei. Me apaixonei por aquele Sandro que tinha que ser encontrado, mas aquilo era só o início. Em 5 meses, eu estava com 78 quilos e de verdade, poderiam falar mal sobre meu corpo, mas para mim era irrelevante. Decidi emagrecer puramente por motivo de saúde e prometo para vocês que foi. Mas, consequentemente, eu comecei a me encontrar e realmente gostei daquilo que eu tinha encontrado, então eu mantive meu peso em 78. Até que chegou o momento de eu encarar o espelho de novo, e quando eu o vi, não fiquei muito satisfeito. Minha caixa torácica é muito grande e acabei emagrecendo demais de maneira irregular. Continuei olhando para o espelho e imaginando como seria o corpo que eu quero para mim, então eu decidi começar a buscar ele. Para isso, eu precisava engordar de novo. Nesse meio tempo, eu decidi fazer uma migração de carreira e mudei para a cidade de Vitória da Conquista, na qual eu não consegui ter um resultado efetivo lá dentro e decidi voltar para Guanabi, Bahia. Acabei tendo gastos com outra namorada da época e fui manipulado para poder comprar um celular que ela precisava para não ficar com a autoestima ruim. Voltei para minha cidade sem namorada e com parcelas de um iPhone. Bom, faz parte. Eu aprendi que é muito importante saber ler as pessoas e ela me dava os sinais, eu só não queria enxergar. Voltei a trabalhar na loja do meu pai e logo em seguida eu comecei a pedir emprego em um bar LGBT aqui na região. 5 meses pedindo trabalho, comecei a atuar como garçom enquanto eu também trabalhava na Agrocampo. Mantive essa migração de carreira até conseguir me sustentar somente com o dinheiro que eu ganhava como garçom. Quando o salário se equiparou, eu decidi sair da loja. Me encontrei novamente. Eu sempre fui uma pessoa muito antissocial e meu interesse em migrar para esse setor foi porque eu sei que a comunicação flui de uma maneira muito mais tranquila, então eu poderia aprimorar ainda mais aquilo que eu queria. Ao passar do tempo, minha chefa, como eu a chamava, começou a me dar conselhos sobre estudos, visões de mundos e a perspectivas de pessoas. Admiro muito Ângela porque ela me ajudou bastante com o processo de mudança de pensamento. Me apaixonei por aquele contato próximo com o cliente e vi um sonho crescendo dentro de mim. Eu voltei uma taberna. E para isso, eu preciso ter um conhecimento em todas as áreas necessárias. Buscava sempre aprender mais com Ângela sobre como gerir um bar e analisava opções variadas a partir das ideias. Comecei um curso de barman, mesmo não tendo interesse de atuar na área. Iniciei como garçom em 2019 e frequentemente eu ia em regs e bebia sempre que tinha possibilidade. Mas não porque eu queria beber, eu queria sentir algo. Eu estava neutro sentimentalmente. Aprendi a ser por conta do passado que eu tive. Bebia para ter algum sentimento. Eu não era depressivo, eu só queria beber para sentir alguma coisa. Certo dia, bebendo com meus amigos na praça, eu decidi ir embora de moto e eles tentaram não deixar. Mas eu era cabeça muito fechada, então, mesmo assim, fui. Quando do nada, eu acordo em uma sala branca cheia de luzes. De repente, eu estava em uma sala de hospital, 15 dias em coma, e eu não sabia o que aconteceu. Demorou semanas para poder recobrar a consciência e entender o que realmente aconteceu naqueles 15 dias. Outra hora eu posso falar sobre esse acidente, se vocês preferirem, mas ele não tem lugar nessa história. Após sofrer o acidente, eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu realmente tinha pessoas próximas a mim que queriam o meu melhor. Pessoas que estavam preocupadas com minha saúde e estavam se dedicando constantemente para poder me ajudar a melhorar. Raíssa já tinha falecido um pouco antes, mas eu tinha várias pessoas próximas a mim que me ajudaram a reerguer. Sabrina, Samuel, Lucas Sidney, Guilherme Pardim, John, Carla, Jéssica, e a lista é muito extensa. Eu enxergava o amor agora, o amor por eu mesmo. Consegui olhar para o mundo com admiração genuína e realmente aprendi a ser grato por tudo que passa na minha vida. Tem gente que reclama de tudo e tem gente que não tem nada e não reclama. Após o acidente, eu precisava voltar a trabalhar logo. Eu não era CLT, então minhas dívidas estavam crescendo. Para acelerar minha recuperação, com 1 mês e meio, eu comecei a chamar minha tia para poder fazer caminhada no parque da cidade. Por ter ficado em coma 15 dias, eu acabei perdendo a estabilização do meu corpo, então eu precisei caminhar com a ajuda da minha tia, para poder ir recuperando de pouco a pouco. 3 meses depois do acidente, eu comecei a pular corda rotineiramente. Tava lá todo dia, durante pelo menos 4 meses. Eu acabei não contando pra vocês, mas um pouco antes do acidente, eu coloquei uma meta para poder emagrecer de novo. E
Depois do acidente, eu continuei seguindo para poder conseguir bater essa meta. Certo que o coma adiantou um pouco do processo e me levou 9 quilos. Eu precisava trabalhar logo. Meu acidente foi dia 8 de agosto de 2020. Comecei a atuar novamente como garçom na metade de dezembro. Pouco tempo depois, eu não via mais possibilidade de crescimento para mim naquele local. Eu me considero um ótimo profissional na área de alimentos e bebidas e continuei buscando mais conhecimento para poder me aprimorar naquele setor. Em maio de 2022, eu fui para um restaurante japonês que durei 5 meses lá. Eu me demiti logo em sequência porque eu também parei de ver possibilidade de crescimento. E foi então que eu fui para o Antonella, um restaurante de alto luxo que ia abrir na cidade. Com 3 meses eu me demiti com a liderança fraca e continuei atuando como diarista durante um tempo. Recebi uma proposta de um amigo que iria gerenciar um Madalena Game Center aqui na cidade de Guanambi. Aceitei, mesmo não tendo conhecimento em gestão de pessoas. Eu não podia deixar essa chance passar. Eu tive 1 mês e meio para poder aprender a ser o melhor líder que eu poderia ter sido. E realmente fui. Fiz o melhor que eu pude com a condição que me deram. Nesse Game Center, atuei como líder de atendimento e 3 meses do início, eu recebi a proposta para poder também atuar como barman, naquele mesmo local. Mesmo sem experiência com drinks, eu tinha conhecimento, então eu poderia começar. Eu fiz o meu melhor enquanto eu atuava como líder de atendimento e barman, até ver que eu estava estagnado e sem perspectiva de evolução. E foi quando eu decidi sair novamente. Enviei currículo para Adriana, uma colega de trabalho do passado, e me ofereci para diarista no Antonella. Sabia que estavam precisando de gerente de atendimento, mas aquele não era o meu interesse. Eu queria migrar para outro setor, já que essa área é complicada para você poder crescer. Nesse meio tempo, eu busquei estudar de tudo um pouco. Se eu precisasse, eu conseguiria resolver qualquer possível problema na minha vida. E realmente foi assim. Realmente precisei. Estudei programação como hobby com a ajuda de Samuel. Busquei conhecimentos em marketing digital, vendas, gestão de pessoas, atendimento ao público, autoconhecimento e vários outros pouquinhos que conseguiram tornar o profissional que eu sou hoje. Quando eu iniciei no Antonella, eu sabia que ia ser difícil. Eu já trabalhei lá. Eu estava no cargo do meu antigo gestor, do qual me fez pedir demissão. Agora eu não tinha motivos para não me dedicar em evoluir com a empresa. E assim eu fiz. Na mesma época que eu entrei pela segunda vez no Antonella, iniciei meus estudos com a educação financeira e descobri a possibilidade de fazer uma nova migração de carreira. Venho me especializando de pouco em pouco com a ajuda do professor Edgar Abreu e consumindo conteúdos diários de economia. Meu último ano foi cheio e com poucas pausas. Eu realmente aprendi a gostar de estudar. Era algo que eu queria, eu encontrei algo que eu realmente gostava e não que me forçaram. Minha rotina tem sido de autoconhecimento, buscando novos conhecimentos, aprimorando aquilo que eu já sei e tentando todo dia ser um pouco melhor. E é aqui que eu te pergunto, qual é o motivo de você continuar procrastinando sua evolução e manter nessa zona de conforto? Você merece sua melhor versão e eu pretendo ajudar você a conquistar ela. Espero que possa contar comigo para isso. Agradeço o seu tempo aqui comigo e eu peço, comenta aqui embaixo, dê um like, compartilha e conta pra gente um pouquinho qual história você acha que pode influenciar outras pessoas.